Olá, tudo bem? Está começando o programa Em Destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Que bom ter você aqui junto com a gente. Olha, hoje no programa Em Destaque a gente vai conhecer uma startup que tem ajudado muitas empresas pequenas, né, de pequeno e médio porte, a adequarem, né, o seu gasto, né, enfim, ajustarem o seu estoque para não desperdiçarem dinheiro, ou seja, vão economizar organizando melhor isso. Para explicar melhor, né, muito melhor do que eu, com certeza, quem está aqui com a gente é o cofundador da Conecta Supply, o José Brits. Aqui eu já quero receber com muito carinho, desejar as boas-vindas. Muito bom tê-lo aqui com a gente, viu, José Brits? Eu que agradeço. José Brits, olha, vou começar explicando. Eu expliquei, assim, talvez não tão bem como você, com certeza, mas a gente está falando de inteligência artificial para ajudar as empresas a não desperdiçarem dinheiro, é isso? Exatamente. A gente olha um pouquinho ali para o movimento que está acontecendo dentro da empresa, movimento de venda, compra, transferência, qualquer coisa, e tenta prever ali qual que é o possível mês que vem, né? E quanto de gasto que eu vou investir. Tanto em compra quanto em vendas ali, a gente tenta equilibrar o jogo. Ou seja, a gente está falando de reposição de estoque. Sim. Não é isso? Ou seja, vamos lá, vamos colocar um exemplo prático para quem está em casa poder entender um pouco melhor. Você tem lá um fluxo de caixa, um fluxo de venda, né, que às vezes é maior numa determinada época do ano, em outra época talvez não tanto, mas às vezes você fica em dúvida na hora de repor, eu vou comprar tanto disso, tanto desse produto, tanto daquele produto, mas às vezes você não vai ter saída para aquilo tudo. E aí fica aquele produto guardado lá no estoque. Ou seja, é um dinheiro que foi gasto, mas que não retornou para a empresa. Não é isso? Exatamente. Acho que grande parte das empresas hoje tem medo, né? Então, assim, qual que é o medo de comprar errado e faltar? Quando a gente começou a ir para o mercado, a gente viu que o problema não era ruptura, não era ruir. O problema era o excesso. O excesso faz eu tirar o dinheiro do caixa, comprar essa mercadoria e deixar ela estocada. E aí eu não tenho venda, que é o grande problema. Eu posso desperdiçar essa mercadoria. Geralmente a gente vai, às vezes, no supermercado, a gente vê lá, promoção de iogurte. O que é isso? Essa mercadoria ela foi comprada, mas ela tem um prazo de validade. E esse prazo não foi respeitado ali na minha demanda. Então, minha demanda foi menor do que eu previa, comprei errado, vou desperdiçar. Então, a gente equilibra isso. Entendi. Então, olha isso, esse dado que você está trazendo para a gente é muito interessante. Você está falando que, normalmente, as promoções, elas nascem daí. Para a empresa evitar ter um prejuízo também maior. Exatamente. O cálculo de produção de demanda, ele está tanto na indústria quanto na distribuição e no varejo. Aonde que a gente tenta balizar ali esse cálculo? No varejo, que é a última ponta, que ele vai replicar para a indústria. O que a gente imagina como solução tecnológica hoje será que eu consigo prever o que o varejo vai vender para mim conseguir fazer a indústria produzir a partir da minha demanda? É isso que a gente quer chegar. A gente hoje olha para a primeira linha, que é a cadeia ali do varejo em si, né, da gôndola lá do supermercado, do material da construção, da autopeça, mas a gente está projetando e subindo de níveis nessa projeção de demanda. Você estava me contando que antes do programa começar que as grandes empresas, grandes redes, né, já utilizavam sistemas como esse. Mas os pequenos, médios negócios não tinham acesso porque é um sistema mais caro. Né? E a gente está falando aqui de um sistema de inteligência artificial, né? A gente está falando aqui são números estatísticos, não é isso? Exatamente. Para você poder calcular, o sistema ele vai calcular, poxa, quanto que eu possivelmente vou vender, você sai isso aqui sai com mais facilidade, você gastou aqui, gastou aquilo, e aí vai te dar um número mais exato para você ter mais segurança na hora de repor o negócio. A ideia é democratizar um pouco quando você traz aí algo que as grandes já usavam e as pequenas não tinham tanto acesso? Totalmente. Nossa ideia, quando a gente começou lá, na época de fundar a empresa, era como que eu democratizo esses dados e esses movimentos. Então, assim, as grandes empresas já executavam isso e gastavam fortuna nessa predição de demanda. A gente trouxe um pouquinho para o nível de pequeno e médio empresário. Sim. Então, o empresário tem um supermercado ali entre 1 e 2 filiais, ele já começa a ter que utilizar o cálculo de projeção de demanda. Então, nosso principal foco hoje é isso mesmo, é trazer essa alta eficiência tecnológica para o nível aqui que está começando, ou que está começando a ter um pico ali de elevação de vendas maior, ou que quer montar uma nova filial, quer explorar outros estados. Eu começo a trazer um pouquinho mais de inteligência para esse cara. E eu democratizo os dados agora e falo, olha, você pode também contar com aquela grande base de eficiência tecnológica que só o gigante ali, grande, porte, conseguia ter.
Bacana demais. Olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, na volta a gente conversa um pouco mais. Hoje a gente está recebendo aqui o José Brits, ele que é cofundador da Conecta Supply, essa startup, né, que está ajudando aí grandes empresas a economizarem, né? A gente está falando de uma economia aí, inclusive o Zé Brits trouxe para mim aqui um dado que eu achei muito interessante, mais ou menos em menos de um ano, vocês conseguiram economizar com todas as empresas que vocês trabalham, cerca de 50 milhões de reais. Exatamente. A gente pega nesse acumulado, né? Algumas empresas tinham lá 15 milhões de investimento de estoque, a gente reduziu isso para 8, né? Quando a gente começa a acumular isso, a gente chegou nessa marca histórica de 50 milhões, que é só o começo, tá, gente? A gente quer chegar muito mais, com certeza, com esse equilíbrio que a gente está promovendo nos negócios de mercado. Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco, né? Vamos conversar um pouco mais sobre essa economia que as empresas podem ter com investimento, talvez, num sistema de inteligência artificial. Não é isso? É bem rapidinho, a gente volta já já com o programa em destaque, viu? Não sai daí, a gente volta já. De volta com o nosso programa, hoje recebendo aqui em destaque o sócio fundador da Conecta Supply, essa startup que está ajudando as empresas a economizarem, isso usando inteligência artificial, viu, gente? É um sistema muito interessante que foi desenvolvido aqui pelo José Brits, né, ele que é cofundador dessa empresa. José Brits, nós terminamos o bloco anterior falando sobre a economia que vocês já estimam aí em torno de 50 milhões de reais, isso em menos de um ano, né, dos clientes que vocês atendem. Ou seja, quando a gente está falando disso, a gente está falando que essa empresa deixou de gastar esse dinheiro, né, que talvez não teria um retorno imediato para ela, sim, já que ela não teve que comprar um estoque que não teria uma saída tão grande. Exatamente. Quando a gente olha a nível de crescimento, grande parte das empresas que a gente está atuando hoje, elas cresceram em relação ao seguinte: eu tinha lá 10 milhões de investimento com uma filial, agora eu quero aumentar. Geralmente esse cara cresceu, ele fundou uma nova filial e nesse ponto ele falou, eu continuei mantendo meu nível de estoque igual. Então eu continuo com 15 milhões, aumentando a minha operação de venda. Então quando a gente olha nesse paralelo e faz um comparativo de falar, ó, quanto da sua operação aumentou? Então eu faturava 5 milhões, agora eu faturo 8 com o mesmo nível de estoque. E teve empresas também baixaram esse nível de estoque. Nosso grande propósito é baixar ou falar, ó, se é que você quer aumentar, mantenha isso que você tem em casa hoje. Então, é investimento realmente no bolso da empresa para ela fazer, trabalhar com outras linhas de produto, criar uma nova filial, ir para novos mercados, né? É o dinheiro que ele ia buscar no banco, ele busca dentro de casa. E é certeza do benefício, a certeza desse retorno, é certo, assim, vocês têm hoje já essa previsibilidade que usando esse sistema a pessoa realmente ela vai conseguir, talvez, não gastar, não desperdiçar dinheiro? Sim. A gente tem apurado hoje que de 11% a 25% ali a gente consegue entregar de ganho. Muitas das vezes a empresa está bem ajustada ali na parte de investimentos em compras, só que a jornada do comprador, a jornada do gestor de compras, ela é demorada. Ela não tem uma integração mais, que deixa ali uma automação mais equivalente ao processo dele. Certo. Então quando eu olho, eu falo, olha, beleza, você tem uma equipe de compras de 5 compradores, eu vou criar uma eficiência melhor agora com isso. Então a gente trabalha também na jornada e na automação da jornada. Então só aí eu já ganho aí 8%, 10% na jornada. E depois eu venho ganhando nessa análise, né? Nesse modelo matemático que vai analisar pico a pico, produto a produto, como que ele se comporta para me dar um resultado no final do mês. Outra questão também que você me falou, o Zé Brits, é que, por exemplo, tem a questão, ela acaba ajudando também na precificação dos produtos, né? Sim. Já que você consegue apurar aí o qual que está vendendo mais, então essa aqui você pode talvez aumentar um pouco o valor, outra você pode abaixar um pouco, fazer uma promoção, porque está tendo pouca saída e a data de validade, como você falou, né, pode estar chegando aí ao fim. Então, todo esse controle acaba ficando pela inteligência artificial. Sim. A gente começa a promover isso e ali os gestores começam a analisar esses dados, né? No final a gente junta e acumula esses dados e entrega de maneira mais eficiente para ele tomar a decisão. A gente fala que a inteligência artificial, no final, ela precisa do humano pilotando ela. E esse piloto é o feeling ali do gestor de venda, do gestor de compras, do gestor financeiro, para falar, olha, com esses dados que vocês promoveram para mim, eu consigo analisar, eu consigo promocionar, eu consigo até prever se eu vou comprar ou não mais esse produto, porque ele não tem saída nesse momento. Então a gente começa a falar, olha, eu estou te entregando uma gestão eficiente para você ver e tome agora a decisão mais assertiva.
Antigamente você tinha que buscar esse dado. Então, a gente chegava nas empresas, os gestores iam lá, tiravam um relatório, perguntavam ao financeiro, ia no gestor. A gente democratizou isso e juntou isso de uma maneira só. Então, um gestor de vendas, ele olha lá e fala, olha, compras, eu vou colocar uma meta mais agressiva aqui esse mês. Eu só vou ajustar aqui no sistema essa meta, automaticamente isso vai cair para vocês reprocessando o seu dado aí. E aí compras olha e fala, beleza, a meta subiu, a aposta é maior e eu repenso agora o meu modelo matemático de estoque e entrego isso para vendas novamente. Entendi. Consequentemente para o financeiro também e para outras áreas da empresa também. Bacana demais, né? Na ponta, no produto final, a gente está falando de um sistema de computador que traz toda essa inteligência, né? Todo esse serviço de inteligência artificial que foi desenvolvido por vocês. Sim. Né? Na ponta a gente entrega toda a inteligência realmente. A gente sai ali da parte transacional que a gente fala que é o quê? Eu imputar o dado manual, criar um pedido de venda, criar um pedido de compra e falar, olha, eu estou trazendo uma camada nova, que é uma camada que eu estou tentando prever o que vai acontecer. Me ajude no final com o seu feeling de negócio. Entendi. A gente teve um momento de pandemia, né, que a gente estava prevendo algumas coisas, e até bacana salientar que é o quê? Quem teve o feeling de falar, olha, vai fechar o supermercado. A inteligência nunca ia prever uma coisa dessa. Sim. Então, assim, a gente chegou no seguinte cálculo, mas o feeling foi do gestor. Falou, olha, vai fechar o supermercado, não compra. Porque mesmo que tenha uma previsão aderente ao nosso negócio, a gente vai manter a base fechada. Entendi. Então, assim, eu preciso ainda do crivo final ali, do gestor que está olhando. Ou seja, nunca substitui o ser humano também na ponta ali, né? Não. Eu só coloco mais eficiência. Mais eficiência assim. na condução do serviço. Exatamente. O que o humano não conseguiria fazer, pensa um supermercado médio, tem 15 mil itens, ele nunca conseguiria calcular item a item. Claro. Então, assim, a computação consegue resolver. Claro. Bacana demais, gente. Olha, o tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito ao José Brits, ele que é cofundador da Conecta Supply. Hoje aqui no programa está trazendo uma solução, uma startup que eles desenvolveram, que ajuda aí, né, ao empresário, ao empreendedor a economizar, né, economizar recursos e investir talvez em outras áreas, né, que possam estar de fato um retorno melhor para esse empreendedor, não é isso? José Brits, foi um prazer te receber aqui. Parabéns pelo trabalho. O prazer foi meu. Obrigado. Bom, você de casa, muito obrigado pela sua audiência e também pela sua companhia. A gente fica por aqui com o nosso programa de hoje. Para rever essa entrevista, acesse simnoticias.com.br e siga a gente também lá nas redes sociais, @RecordNewsES e @Fabiano Rossi. Um grande abraço e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, tchau, até lá.